Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está anotado na primeira epístola aos Coríntios por Paulo, capítulo 3, versículo 6. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiu maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiram privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra o qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhadores comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o eleve no alheio conceito com facilidades. Sempre inclinado a destacar-se nos ciclos do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho, confiado às tuas mãos ou à tua inteligência, e serve sem pretensões.
porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia das providências, mas é Deus quem impõe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.361 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo sem pretensões para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida. Espiritismo, aquela ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. E sempre lembrando aqui, até agora ainda não mudou nada, continua. Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. É sinal que tem coisas boas acontecendo. Então vamos buscar entender Deus, conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte deste grande contexto. Fica conosco até o final desta edição, aprendendo. E vamos à primeira curiosidade, vamos. Até porque somos seres imortais. Tivemos várias existências, experiências acumuladas, ainda tem muita coisa aí pela frente a ser desbravada. E olha essa, muitos cientistas acreditam que a viagem no tempo é apenas uma questão de engenharia e tecnologia, pois o conhecimento teórico a humanidade já possui. A viagem no tempo é teoricamente possível, especialmente para o futuro, segundo a teoria da relatividade de Einstein. No entanto, a engenharia e a tecnologia necessária para realizá-la está muito além de nossas capacidades, e a viagem ao passado permanece altamente especulativa e incerta. Transformando para o nosso Tupi-Guarani, se hoje nós temos o celular, se temos um foguete que já está pronto aí para ir para Marte, muita coisa virá para que nós possamos entender e até mesmo consertar algo em nossas vidas. Então jamais devemos perder o que? A esperança. Pessoas de inteligência querem que de fato seus irmãos sejam felizes. Isso é astrofísica, isso é matemática, isso também é espiritismo. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida porque isto seria covardia vergonhosa. Sua parte. Suporte com paciência a aprovação e lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo. Jamais desespere. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui suas plataformas digitais: Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Seja também um divulgador do espiritismo, porque o espiritismo vem colaborando e muito para a paz interna e depois ela vai para fora de cada ser humano. E nas nossas plataformas digitais, alguns expositores fazem palestra a instituições espíritas e não espíritas, e o cartaz é solto. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você
e você não está sabendo. O endereço eletrônico AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação do movimento espírita. E nesta quarta-feira, o meu querido amigo Paulo Pinho estará no Centro Espírita Amigos Fiéis, que fica localizado à passagem Dias Silva, número 77, entre a Pedro Álvares Cabral e a Gonçalves Ferreira, Belém, Pará. Eu, Douglas Lopes, também na quarta-feira estarei aonde? No Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, o Cetrasol, que fica localizado à rua Castelo Branco, 250, Tapanã, Belém, Pará, levando sempre um tema espírita. E você que é acostumado aí a bucólica Ilha de Mosqueiro, lá também tem instituição espírita. Se você for na sexta-feira, vá primeiro assistir uma palestra, sabe aonde? No Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica localizado à passagem Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e a Comandante Ernesto. Sexta-feira, às 19 horas. E no sábado, tem palestra pública no Centro Espírita Casa de Estevão, que fica localizado no ramal DNR, passagem Jade Barbalho 79, 19 horas. E se você for fazer uma viagem aí pelo interior do estado, de repente aportou aonde? Em São Caetano de Odivelas. Lá tem Centro Espírita Abnegados no Bem, localizado à Travessa Benjamin Constant, sem número, Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17 horas. E cidade de Salinópolis, Pará, tem Centro Espírita também lá. Centro Espírita Videira de Luz, localizada na rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio. Fica a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita e informações através das plataformas digitais da ADEPA. Fique ligado, não deixe de curtir e compartilhar algumas informações também, inclusive palestras. Palestras são postadas no Facebook e YouTube. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Ligue agora! André Pirolas, a família é o lugar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso
e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. E vamos a mais uma curiosidade, e essa para você que vive reclamando da vida. Como é que você quer chegar aos 120 anos se você vive reclamando? Não pode, não pode. Olha essa. Viver reclamando faz muito mal à saúde e pode alterar negativamente o cérebro. Entre nossos neurônios existe um espaço vazio, normalmente ocupado por uma descarga química, sempre que um pensamento é formado, a chamada sinapse. Para facilitar seu trabalho, o cérebro tende a nos empurrar conexões já formadas, encurtando o caminho dos pensamentos. Por isso, quando formamos um pensamento negativo, estamos gerando um banco de dados que facilita a criação de mais pensamentos negativos. Dorme com essa, querido ouvinte! É neurociência, é espiritismo, então você, enquanto alma imortal, deve sim cuidar dos seus pensamentos. Observar se são negativos. Se são negativos, vai haver prejuízo no corpo e na qualidade de vida. Vamos cuidar da saúde. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Márcia Libonati, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Tenha fé em si mesmo, porque Deus está dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você. Quando lhe entregou as capacidades que dispõe para que você as desenvolvesse e pudesse em prática. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz da doutrina espírita. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 27 de agosto de 2024, Belém. Ministério Público pede interdição de clínica de transplante capilar. Autor, Adames Mercês, fonte, Ministério Público do Pará. Clínica Stanley Hair, em Belém, deve ser interditada por descumprir normas sanitárias e outras infrações. Os transplantes capilares e demais procedimentos estéticos relacionados ao implante de fios de cabelo está na moda entre os homens. Cada vez mais comum, tais operações requerem cuidados a serem tomadas para que os resultados sejam os esperados inicialmente. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou uma ação civil pública que pede a interdição da famosa clínica de transplante capilar Stanley Hair.
localizado no bairro de Nazaré, em Belém. O Ministério Público aponta que o espaço tem descumprido normas sanitárias vitais para a garantia da saúde e integridade dos pacientes. Além disso, o órgão público também pediu que seja estabelecido o pagamento de indenização por danos morais coletivos aos consumidores. O pedido vem em decorrência de uma denúncia anônima recebida pela Promotoria de Justiça do Consumidor do Ministério Público do Pará, em março deste ano, onde foi instaurado um inquérito civil para apurar as condições sanitárias, manipulações de medicamentos, bem como aspectos estruturais da clínica. Com isso, o Ministério Público solicitou vistorias por parte da Vigilância Sanitária, a qual identificou em abril que a clínica não possuía a licença de funcionamento emitida por órgão sanitário, não possuía livro de controle de medicação especial, não realizava monitoramento dos produtos esterilizados como indicador biológico no primeiro ciclo do dia em que o autoclave, aparelho esterilizador, era utilizado, e o centro cirúrgico estava com estrutura inadequada. Segundo o Ministério Público, foi constatado que o projeto executado para a clínica, especialmente no centro cirúrgico, estava em desacordo com o que foi aprovado, uma vez que a sala de recuperação pós-anestesia não dispunha de equipamentos necessários e ausência de vestuários de barreiras para as salas de esterilização, visto que o vestuário é um ambiente exclusivo para a paramentação, troca de roupas rotineira por vestes adequados. Servido de barreiras para a entrada da unidade, tal medida é essencial para mitigar o risco de infecção em estabelecimentos de saúde. Além disso, o estabelecimento não possui registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Olha, resumindo, tá toda enrolada a nossa clínica aí, segundo aqui a denúncia que foi feita. Mas o que o Terceira Chamada tem a ver com isso, Marcele Bonetti? E muita coisa. Nós estamos sempre sinalizando aqui que a qualidade de vida aumentou e que todos devem fazer o bom uso do atributo da inteligência, fazer a pesquisa, saber se tal profissional é correto ou não, quantas e quantas denúncias estão sendo realizadas, até mesmo por líderes religiosos aí que estão fazendo as suas tolices, clínicas que não estão seguindo as regulamentações públicas. Então, não é que nós estamos jogando lenha na fogueira em cima da clínica, mas chamando a atenção de você, querido ouvinte, quer ficar bonitinho, quer ficar bonitinha, saiba procurar pessoas sérias e saiba, acima de tudo, se é viável o transplante, se é viável a mudança, porque nós já demos notícia aqui de uma pessoa que mexeu tanto no corpo e ficou deformada. Então, Marcele Bonatti, fica a dica aqui, né? Sempre está atualizado para saber se vai dar tudo certo, né? Afinal de contas, até tu quer ficar mais bonita e viver mais 120 anos de vida, não é verdade? Isso. A gente tem que verificar como está a situação da clínica, né? Se ela é adequada e se o tratamento é adequado para a gente também, né? Se a gente deve mexer naquilo que está incomodando a gente, né? Se é passível de morte, se é passível de a gente ficar mais doente, né? Se a gente pode mexer naquela barriguinha que está incomodando a gente, pode mexer no nariz que está torto, né? Tem que verificar, planejar exatamente aquilo para dar certo. Muito bem. Eu, pelo menos, eu sou careca, né? Para quem não me conhece, mas até hoje eu estou muito bem, graças a Deus, com o meu aspecto físico. Mas tem gente, né, que quer fazer as suas mudanças, colocar uns pelinhos aqui, outro ali. Mas, meu querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, agora frequência nova, 106.9.
FM. Fique ligado, porque nós contribuímos, o Grupo RBA em si contribui para que você sempre esteja muito bem informado para ter qualidade de vida. Vamos cuidar do corpo, mas com muita sabedoria. Fica a dica aqui do programa Espírita Terceira Chamada. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. E essa vai para o meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. Adora, porque o Zito Borborema faz recordar mesmo. Ilha do Marajó. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal e ando perambulando pela Praça da Central. E moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz, só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal e ando perambulando pela Praça da Central. E moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz, só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Eu vivo mal ligando, perambulando pela Praça da Central. E moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz, só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. E vamos de curiosidades. Você já reparou que nós aqui do Terceira Chamada sempre estamos trazendo informações para que você tenha qualidade de vida? Veja a matéria que nós lemos e tantas outras curiosidades nos mais diversos programas anteriores. Não vamos cansar de alertar você, querido ouvinte. Saiba usar as coisas à sua volta. Manipulando as coisas com bastante sabedoria, não danifica em nada. Olha essa dica aí, você que gosta de fotografar aí e gosta de filmar. Fotografar ou filmar eclipse solar pode danificar celular e câmeras. As únicas formas seguras de presenciar o eclipse são por meio de uma câmera obscura caseira, a qual
você usa uma caixa de papelão, faz um buraco e coloca um papel para receber a projeção do fenômeno. A outra forma é com os óculos que bloqueiam a maior parte da radiação ultravioleta e infravermelho. Vamos cuidar não só das nossas parafernálias tecnológicas, mas também dos nossos lindos olhos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, Márcia Libonati, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão. O prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo. Busque a alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento, e verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai todo bondade. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. Segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. Quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. Quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E eis a resposta dos imortais. 2 espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar, mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Márcia Libonati, é muito comum, inclusive, em rodas de conversa, as pessoas às vezes dizerem: não gosto de fulano e beltrana porque eu acho que nós fomos inimigos em vidas passadas. E pela pergunta e o teor da resposta, nem sempre são reencontros do passado. É uma questão o quê? De evolução, né? Sim. Porque a ideia não converge com a minha e às vezes eu fico chateado um pouquinho, mas isso não define que nós estivemos problemas lá no passado. Então, é bom a gente saber
que na realidade algumas pessoas não são maus, não. É o processo da evolução, não é? É um processo evolutivo. A gente precisa se ater a isso também. A gente vive num mundo de diversidades. E a essa diversidade a gente precisa conviver. E essa diferença que a gente precisa lá no futuro estar aliado a isso, né? Ter entendimento das adversidades que existem entre nós seres humanos, né? E conviver e entender que o outro é diferente e que a gente saber compreender essas diferenças. Aí é que está a moral de Jesus, né? Deus, sim, Cristo. Entender que os filhos são diferentes e saber lidar com isso. Muito bem. Então, meu querido ouvinte aí que acha que é mal, não, você não é mal. Você não é mal, não. Algumas coisas, lógico, ainda temos os nossos instintos, mas nos colocar, principalmente num planeta hoje que já até pulou uma certa evolução, nós simplesmente estamos dentro desse processo de evolução, conhecimento. Então, agora só que tem aquele detalhe. Nós não estamos passando a mão na cabeça de ninguém, mas nós só estamos alertando que nós devemos compreender a evolução do nosso próximo. Se o outro não concorda comigo, eu tenho que entender que ou eu estou equivocado ou o amigo ainda não, ou a amiga ainda não chegaram a um patamar de entendimento. Não me faz mal, mas eu tenho que aprender a respeitar. Diga, Márcia. Douglas, é o seguinte, são rótulos, né? De acordo com o nosso entendimento, o homem tem rótulos e rótulos. E Deus já passou disso. Já é o maior de todos, né? O conceito dele é maior com relação a nós, homens. Inclusive, na Bíblia, né, já até os profetas já advertiu esse respeito que nós deveríamos ter para com o nosso próximo. As interpretações que diferem, mas dentro do Espiritismo é a lógica, é o respeitar, e está anotado em Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6. Não creiais no amigo, nem confesseis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, quer dizer, devemos nos conter, certo? Não é ficar com raiva das pessoas, mas é nos policiar para não prejudicar o nosso próximo. E aí no 6, né? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. A advertência bíblica é que, como nós estamos ainda no planeta em evolução e nós somos espíritos um tanto indisciplinados em algumas coisas, acontece sim mesmo isso em casa, desprezos, brigas e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a capacidade de consertar as situações. Então vamos ficar atentos e colocar realmente em nossa mente maldade absoluta, ninguém tem. Mas quando nós nos olhamos como espíritos em processos de evolução e que nós ainda estamos na nossa infância espiritual, fica muito melhor a gente ficar calado e ajudar mais. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo AME Acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube Frequência Nova 106.9 FM. Depois eu volto. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho, no
abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o do que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o do que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a alegria dos outros. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A alegria dos outros. Um jovem muito inteligente, certa feita, se aproximou de Chico Xavier e indagou-lhe: Chico, eu quero que você formule uma pergunta a Emmanuel, pois eu necessito muito de orientação. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta, meu amigo? Eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita como médium, mas sinto que ainda falta alguma coisa. O que me falta, Chico? O médium, olhando-o profundamente, ouviu a voz de Emmanuel que lhe respondeu: Fale a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. É isto que está lhe fazendo falta, meu filho, a alegria dos outros. Será que já paramos para refletir que todas as grandes almas que transitaram pela Terra estiveram intimamente ligados com algum tipo de doação? Será que já percebemos que a caridade esteve presente na vida de todos esses expoentes
missionários que habitaram o planeta? Sim. Todos os espíritos elevados trazem como objetivo a alegria dos outros. Não se refere o termo, obviamente, à alegria passageira do mundo, que se confunde com euforia, com a satisfação de prazeres imediatos. Não. Essa alegria dos outros, mencionada por Emmanuel, é gerada por aqueles que se doam ao próximo. É criada quando o outro percebe que nos importamos com ele. É quando o coração sorri de gratidão, sentindo-se amparado por uma força maior, que conta com as mãos carinhosas de todos os homens e mulheres de bem. Possivelmente, em algum momento, já percebemos como nos faz bem essa alegria dos outros, quando de alguma forma conseguimos lhes ser úteis nas pequenas e grandes questões da vida. Esse júbilo alheio nos preenche o coração de uma forma indescritível. Não conseguimos narrar, não conseguimos colocar em palavras o que se passa em nossa alma quando nos invade uma certa paz de consciência por termos feito o bem de alguma maneira. É a lei maior de amor, a lei soberana do universo, que da varanda de nossa consciência exala seu perfume inigualável de felicidade. Toda vez que levamos alegria aos outros, a consciência nos abraça, feliz e exuberante, segredando ao pé de ouvido: é este o caminho. Continue. Sejamos nós os que carreguemos sempre o amor nas mãos, distribuindo-o pelo caminho, como quem semeia as árvores, que nos farão sombra nos dias difíceis e escaldantes. Sejamos nós os que carreguemos o amor nos olhos, desejando o bem a todos que passam por nós, purificando a atmosfera tão pesada dos dias de violência atuais. E lembremos, a alegria dos outros construirá a nossa felicidade. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos desenvolver a bondade que temos no coração? A oração, ela é um momento em que nós podemos agregar mais e mais energias positivas. Neurociência explica nosso corpo um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, e somos co-criadores da criação. Deus criou a matéria-prima. Como seus filhos, manipulamos essa matéria, e quando nós fazemos bom uso, milagres acontecem. Falamos milagres porque tudo está na natureza de Deus. Então o momento da oração é onde nós vamos relaxar e de encontro realmente ao nosso Criador. E Jesus, sempre sinalizamos aqui, encurtou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E veio o Espiritismo nos colocando ainda mais no cenário da nossa imortalidade e a convivência com os espíritos. E tem muitos bons espíritos nos ajudando. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de elevação que nos é concedido. Orar pelo papai, pela mamãe, pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos. Olha, orar pela saúde do nosso próximo. Tá chateado com alguém? Vamos fazer essa limpeza mental, porque nós ainda somos crianças espirituais. Quem participará deste momento apoteótico da oração, sempre ele, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos no bairro da Sacramenta, o Góis e a Léo também na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, a Deusa e o seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos,
Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita Silva no conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações, uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Já diz o Espírito Isadora de Boá: a falta de conhecimentos gera o medo. Medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo.
seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.